Boas-vindas a todo mundo que nos acompanha hoje em mais este mergulho profundo no conhecimento. É um prazer ter a companhia de quem nos escuta para uma saudação bem calorosa logo no início. Olá, muito bom estar aqui de novo. Estou bem animado com o tema de hoje. Para quem está ouvindo, pensem num cenário bem extremo. Imaginem tentar administrar um monopólio global, uma daquelas empresas gigantescas com presença em todos os continentes. Mas o modelo de negócios inteiro depende de uma única coisa, que é invadir a concorrência e capturar fisicamente os funcionários deles todos os dias. Um modelo bem agressivo. Exato. E se essa expansão agressiva parar, a empresa entra em colapso e vai à falência. Parece uma estratégia completamente insustentável, certo? Mas foi exatamente esse o motor que impulsionou o maior império da história. É a imagem perfeita para entender a força motriz de Roma, sabe? A gente olha para as ruínas da antiguidade e vê só a grandiosidade. Vemos aqueles aquedutos incríveis, colunas de mármore, e presumimos que existia uma ordem inabalável ali. Pois é, mas quando a gente começa a arranhar essa superfície polida, a paisagem se torna muito mais caótica, né? Histórias de grandiosidade frequentemente mascaram tensões sociais muito profundas. Com certeza. E a nossa investigação de hoje foca justamente na ascensão e na queda da Roma antiga. E a gente tem que mencionar que a base da nossa exploração hoje são os slides e os apontamentos sensacionais criados pelo professor Jotinha. O material dele é genial porque nos tira daquela decoreba chata de datas, sabe? O professor Jotinha foca muito nas causas estruturais. A missão dele com esse material, e a nossa hoje também, não é só recitar nomes de imperadores. Exatamente. A missão é compreender a mecânica por trás de como uma pequena vila se tornou esse leviatã global e, eventualmente, colapsou sobre o próprio peso. É fascinante pensar nisso. Mas antes de dominar o mundo, Roma precisava nascer. E a gente tem, digamos, duas versões de como as coisas começaram ali na Península Itálica. A clássica divisão entre mito e realidade, né? O material do professor Jotinha traz o século VIII a.C. A gente tem aquela lenda famosa de Rômulo e Remo, os gêmeos amamentados pela loba. É um épico, né? Uma função política claríssima. Se você quer justificar o domínio sobre outros povos, ter uma origem divina ajuda muito. Ah, lógico. Descender do deus Marte dá toda uma aura de superioridade. Mas a história real documentada é bem diferente. Bem mais modesta. A Península Itálica era um mosaico, na verdade. Tínhamos os sabinos, os latinos, os etruscos mais ao norte, as colônias gregas no sul. Então Roma não surge de um grande plano arquitetônico. Foram vilas de pastores se unindo ali perto do Monte Palatino. Isso. Misturando principalmente latinos e sabinos. Era para defesa mútua e comércio. Só que essa sociedade, já no primeiro período político, a monarquia, que vai de 753 a 509 a.C., era super rígida. O período do domínio etrusco. E vamos desvendar isso? As anotações desenham uma pirâmide social que parecia um clube VIP absurdamente restrito. Tínhamos 4 grupos, certo? Sim. No topo absoluto, os patrícios, ricos proprietários de terras, donos de tudo. Abaixo deles, os plebeus. Que eram livres, trabalhavam duro, mas zero direitos, né? Zero. Eles pagavam impostos e iam para a guerra. Mais abaixo ainda, os clientes, prestando serviços em troca de proteção. E na base, os escravos, que nessa época eram prisioneiros locais ou escravizados por dívidas. É aí que eu fico pensando. Se os plebeus eram a força de trabalho e os militares reais, como os patrícios conseguiram manter a porta desse clube VIP fechada por tanto tempo sem que a base derrubasse o prédio? O pulo do gato não era só a força militar. O controle na Era dos Reis vinha da economia e da religião. Ah, o monopólio sagrado. Exato. Os patrícios convenceram todo mundo de que só o sangue aristocrático podia interpretar a vontade dos deuses, os tais augúrios. Caramba! Então, se um plebeu se revoltasse, não era só um crime, era heresia, uma ofensa divina. Exatamente. Mantinha a plebe aterrorizada e paralisada. Mas nenhuma panela de pressão aguenta para sempre, sabe?
A tensão desse clube VIP culmina na expulsão do último rei, o Tarquínio, o Soberbo, em 509 a.C. Fim da monarquia, início da república. E aí a gente pensa que república significa a coisa pública, que o povo tomou o poder, né? Longe disso. Ironicamente, eles criaram a república para tentar manter os mesmíssimos privilégios. Os patrícios perceberam que um rei só era arriscado demais, então pulverizaram o poder. Criaram o Senado, né? Isso, o Senado e as magistraturas, cônsules, pretores, mas a pegadinha era que só entrava quem fosse patrício. Então o clube VIP continuava fechado. Mas aí os plebeus acordaram. Eles viram que a máquina de guerra dependia da infantaria deles. E começa uma escadaria de conquistas, que as anotações do professor Jotinha listam perfeitamente. E não foram conquistas pacíficas, é bom frisar. Foram as secessões da plebe. Eles basicamente faziam greves gerais. Eles saíam da cidade, né? Cruzavam os braços e falavam se virem aí com os inimigos. Aham. Iam acampar no Monte Sagrado. Isso quebrava a economia e deixava Roma indefesa. Um plebeu com poder de vetar leis do Senado? Foi o primeiro pé na porta. Depois veio a lei das 12 tábuas. Que é fundamental porque antes a lei era falada, não escrita. O juiz patrício inventava a regra na hora. Exato. Ter a lei escrita quebrou esse monopólio da verdade jurídica. E as conquistas não pararam. Tivemos as leis licínias, acabando com a escravidão por dívida e garantindo um cônsul plebeu. E a lei frumentária do trigo barato. Mas sabe, tem uma lei que o material levanta que me deixa curiosa. A Lei Canuleia, que permitiu o casamento misto entre patrícios e plebeus. Um divisor de águas. Pois é, mas lendo o material eu me pergunto, isso foi mesmo um passo para a igualdade ou uma manobra estratégica? Porque os plebeus ricos podiam agora comprar acesso à elite casando com patrícios falidos. Mas o plebeu pobre continuava na miséria. O que é fascinante aqui é justamente isso. Foi uma tática brilhante do Senado. Ao permitir esse casamento, eles decapitaram o movimento social da plebe. Nossa, faz todo sentido. Eles absorveram os líderes da revolta. Criaram uma nova elite híbrida, a nobilita. Os plebeus ricos, que antes lideravam as greves, agora faziam parte do clube. E rapidamente esqueceram as demandas dos mais pobres. A república foi moldada num eterno cabo de guerra. E com a política interna meio que estabilizada dessa forma cínica, a máquina romana olhou para fora. Começa a expansão que vai engolir o mundo conhecido. E que expansão, né? Demais! Eles batem de frente com Cartago nas guerras púnicas, conquistam o Mediterrâneo e chegam no período do Império. Da Britânia ao Egito, o famoso Alto Império e a Pax Romana, a partir de 27 a.C. É quando o Império atinge o limite máximo. Mas a balança dessa prosperidade cobrava um preço altíssimo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fazendo um paralelo moderno, Roma virou uma startup de hipercrescimento, que baseou todo o modelo de negócios no trabalho escravo exponencial. É a semente da própria destruição que eles plantaram. Sim, a economia se encheu de prisioneiros de guerra. O plebeu comum, dono de uma terrinha, não conseguiu competir com o latifúndio patrício cheio de escravos de graça. Ele falia, perdia a terra e ia para Roma engrossar uma massa de desempregados famintos e furiosos. E é por isso que surge a política de pão e circo. Isso. Não era caridade, era anestesia social, né? Exatamente. Se a gente conectar isso com um cenário maior, os imperadores, começando por Otávio, e depois os mais instáveis como Tibério, Calígula, Nero, até mesmo o filósofo Marco Aurélio, todos precisavam segurar essa massa. Distribuindo trigo e lutas de gladiadores para desviar o foco da miséria. Mas voltando à minha provocação, essa prosperidade era uma bomba relógio matemática, não era? Totalmente. Pensa na escala. Sustentar milhares de legiões do Oceano Atlântico até a Mesopotâmia, sustentar o pão e os jogos. A engrenagem precisava de escravos infinitos. E o mundo não é infinito. Pois é. Quando as fronteiras param de crescer, o motor engasga. Esse é o ciclo vicioso do Baixo Império que o professor Jotinha aponta com tanta clareza. Fim da expansão significa falta de novos escravos, que gera crise econômica e militar, porque falta dinheiro para pagar os soldados. E aí, as invasões bárbaras começam. As defesas enfraquecem e os povos germânicos começam a forçar as portas. O sistema inteiro começou a derreter. Só que no meio dessa desintegração política acontece uma ascensão cultural colossal.
o crescimento rápido do cristianismo. Uma transformação profunda e silenciosa. É impressionante. No começo, eles eram caçados, Nero culpava e executava os cristãos, mas a religião foi crescendo justamente porque dava o apoio que o Estado falido não dava mais. Isso levanta uma questão importante. Como a maré virou de forma tão radical? A gente tem 2 decretos fundamentais aqui. O Édito de Melão, assinado por Constantino em 313 d.C., que trouxe liberdade de culto. E depois o Édito de Tessalônica em 380 d.C. com o imperador Teodósio. Aí ele já não fala em tolerância, ele estabelece um monopólio. O cristianismo vira a religião oficial e erradica o politeísmo romano à força. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? O que eu acho mais incrível é como a igreja primitiva começou a clonar o Estado romano. Como a burocracia do império estava ruindo, os bispos assumiram funções de juízes e administradores. A instituição cristã virou a engrenagem burocrática central. Mas nem essa cola espiritual conseguiu segurar a rachadura territorial. O barco estava afundando. E numa tentativa desesperada de salvar alguma coisa, Teodósio toma uma decisão radical. A Grande Divisão, em 395 d.C. Isso. Ele racha o império ao meio, fica o Império Romano do Ocidente, com sedes ali por Milão e Ravenna, e o Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla. E o destino das 2 metades não poderia ser mais diferente. O lado ocidental estava completamente em agonia, né? Devastado por invasões, hunos, vândalos, visigodos. A infraestrutura já não suportava mais, eles não tinham os recursos das ricas rotas comerciais do Oriente. O Ocidente foi corroído por dentro até a deposição do último imperador. O Rômulo Augusto, no fatídico ano de 476 d.C., o que marca oficialmente o fim da Idade Antiga. Mas é importante lembrar que o Oriente, o Império Bizantino, sobreviveu, floresceu temporariamente com Justiniano no século VI e seguiu de pé por quase 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1473. É impressionante. Então, o que tudo isso significa para a gente? Amarrando os fios que o professor Jotinha levantou, Roma não caiu da noite para o dia. A genialidade logística deles cobrou um preço. Foi um sistema social e econômico que se viciou na exploração contínua. Um calcanhar de Aquiles estrutural. Exato. Antes de ser invadida por fora, a civilização foi esburacada por dentro, pelas próprias contradições. É uma síntese perfeita do colapso ocidental. E, para deixar um pensamento provocativo para quem nos escuta, eu pergunto o seguinte: embora a gente fale da queda de Roma em 476, o Império realmente desapareceu? Excelente pergunta. Pensem nas nossas leis contemporâneas, na estrutura das nossas repúblicas, nos métodos administrativos que a Igreja absorveu. Quantos códigos romanos ainda estão rodando silenciosamente no sistema operacional da nossa sociedade atual? Fica aí a semente para continuarmos pensando. É uma reflexão fantástica. Com certeza. Bom, eu faço aqui a minha saudação final. Agradeço imensamente ao especialista por me ajudar a desbravar esse material todo. E o nosso maior agradecimento vai para quem nos acompanhou durante todo esse fascinante mergulho histórico. Foi um bate-papo excelente. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Fica o nosso muito obrigada. Continuem sendo curiosos e até a próxima investigação.